perceber, em primeiro lugar, que existe um novo paradigma e admitir que existe um novo paradigma por diversas razões que tentaremos explorar ao longo destes próximos minutos. Para depois, sim, imbuídos desse conhecimento, entrarmos noutra fase que tem que ver com o facto de porque é que perdemos dinheiro, porque é que possivelmente a maior parte dos jovens que estão a investir no mercado e vão investir no mercado no futuro, porque é que vão perder dinheiro e não ganhar dinheiro. Ora bem, estes são os dois grandes temas que eu proponho nos próximos cerca de 15 minutos. Em primeiro lugar, não vou dizer nada que não seja conhecido, o poder das redes sociais. Já aqui foi dito, nomeadamente pelo Dr. Rui Pinto, qual é o impacto e a importância que as redes sociais têm em todas as pessoas, todas as faixas etárias, mas com a principal incidência nestas faixas etárias com que os senhores professores trabalham. Muitas vezes isto passa por fóruns de discussão. Não estamos a falar só do Facebook, estamos a falar de outras redes onde estas discussões são muito mais acesas e mais especializadas, como o Reddit, em que as pessoas encontram um terreno fértil para apelar a investimentos que muitas vezes são ilegais e que não ou então práticas de abuso de mercado que também elas não são legais, embora o produto financeiro possa ser regulado e ilegal, muitas vezes aquilo que se combinam nesses fóruns é fazer algo que basicamente pode passar, por exemplo, por manipulação do preço de um determinado ativo de forma completamente artificial ou mesmo para criar disrupções no mercado, por motivos diversos que não têm a ver só concretamente com o ganhar dinheiro ou a ânsia de ganhar dinheiro. É aqui que também se formam aquilo que se chama o efeito manada, em que todos decidem atuar de uma determinada forma. O Dr. Rui Pinto também já falou aqui no caso GameStop, que é um caso paradigmático e que merece, de alguma maneira, que se perca uns minutos a ver o que se passou, porque é um exemplo que envolve, sobretudo, as camadas mais jovens investidores, e a forma como eles se aglomeraram de forma quase a estilo flash mob, de um momento para o outro, para intervir numa determinada empresa, nas ações representativas do capital de uma determinada empresa. E, portanto, isto veio trazer todo um mundo de facilidades em que, antigamente, eu, para fazer uma transação em bolsa, tinha que ligar para um corretor, para o meu banco, depois ligava ao corretor, depois mantia uma ordem na bolsa. Bom, hoje em dia isto é muito mais fácil e ao lado da aplicação do Facebook está uma aplicação de uma entidade que lhes possibilita isto rapidamente e facilmente. Depois temos que perceber que não há volta a dar-lhe. O contexto é tecnologia e cada vez mais tecnologia, que é um pouco como querer tirar os telemóveis aos nossos filhos, para eles não passarem tanto tempo online, mas isso não é possível, porque tudo acontece online e eles são a verdadeira geração que nasceu já neste ambiente. E é aqui que tem proliferado todo um conjunto de ofertas de serviços financeiros digitais e têm aparecido soluções de alguma maneira disruptivas com aquilo que são os setores tradicionais. Os chamados neobanks ou neobrokers são entidades que se caracterizam por serem completamente desmaterializadas e só existem, de facto, no espaço virtual, atrás de uma porta que é um link para uma app onde as pessoas podem entrar. Atenção que não estou a dizer que, por exemplo, todos os que aqui aparecem neste slide são todas entidades devidamente reguladas. A questão é que têm estratégias completamente diferentes das abordagens tradicionais, porque estão num ambiente também diferente e apelam também a públicos relativamente diferentes. E vamos ver porquê também. Bom, isto é só mais uma app que está ao lado de outra que eu estou a usar para outra finalidade qualquer e, portanto, é muito fácil aceder. Muitas delas é um bocadinho como aquelas apps de jogos online.
em que lhe dão um montante inicial para fazer um trial, para começar a jogar. E por isto, por causa destas características, muitas vezes as pessoas associam coisas sérias, que são investimentos, a aplicação de poupanças, ao jogo. Aqui, começa a haver aqui uma interligação muito grande, uma parecença muito grande, que os jovens tendem a confundir nas avaliações que fazem entre um bet and win e uma aplicação, por exemplo, de um daqueles players, daqueles neo-brokers que há pouco ali vimos. Porque as coisas começam a ser muito parecidas, os interfaces começam a ser muito parecidos, precisamente para apelar a esta camada mais jovem. Muitos acenam com comissões zero, em vista aqui não tem comissões, como é o caso, este exemplo que aqui coloco, mas atenção que isso é uma falácia, não é barato, o acesso é fácil, mas não é barato e muito menos dá os milhões normais que as pessoas estão à espera pelo facto de aplicarem ou de utilizarem estas plataformas. Muitas vezes isto é uma ilusão e o sem comissões tem por trás outras remunerações que o cliente não vê e que resultam muitas vezes em conflitos de interesses, resultam no facto de muitas vezes o preço praticado para comprar determinado ativo financeiro não ser o melhor preço e os custos também, há custos escondidos que não são visíveis. E, portanto, sempre que, como se costuma dizer, o serviço é gratuito, o produto é você. E, portanto, o produto, neste caso, são os utilizadores dessas plataformas. Depois, os influencers é outra das realidades, e eu vejo pelos meus filhos, sobretudo pelo meu filho, o poder que estas entidades têm. São entidades que não são reguladas, muitas vezes não sabemos o que é que eles sabem sobre mercados financeiros. A maior parte das vezes, e eu já vi alguns, não dizem, ou melhor, percebe-se que não sabem aquilo de que estão a falar, a informação é errada, e muitas vezes fica sempre a sensação de que estão ao serviço de alguém, ao serviço de algum interesse, e portanto é muito fácil, entre uma manobra de um jogo qualquer que os miúdos estão a ver, também dar uma dica de investimento que alguém encomendou e pelas quais eles são remunerados. E portanto, a alerta para estas situações é absolutamente essencial. Depois também nós somos entidades sociais e sociáveis e, portanto, gostamos de andar de forma integrada com os outros e nestas camadas mais jovens há sempre muito esse sentimento da integração. E aqui o velho medo de ficar de fora, de não aproveitar, de não estar integrado no grupo, de não fazer o que os outros fazem, acaba por, incrível que pareça, quando nós temos mais alguns anos isso não é exatamente assim, mas nessas idades isto é muito relevante e, portanto, há aqui um efeito manada, aquilo que se chama o efeito manada, que leva a tomar decisões menos avisadas. Isto, obviamente, é potenciado pelas redes sociais, porque é lá que estas coisas se gerem de forma quase instantânea, a estilo flash mob, e de forma completamente espontânea. Não é programada, pode ter um instigador que o faz, e tem muitas vezes um instigador que o faz, mas sabe quais são os resultados que vai obter. E, portanto, este medo de ficar de fora muitas vezes e de ficar isolado é algo que é muito importante para os jovens, mas que deve ser desmistificado. E deve ser desmistificado porque muitas vezes nós vamos caminhar para o precipício. Depois, temos notado também aqui alguma, mesmo com todo o acervo tecnológico, blockchain, tudo o que está a ser criado à volta da digitalização, há aqui uma certa vontade de ir contra o sistema, de ir contra as instituições, de desafiar as instituições. E, portanto, temos visto aqui alguma irreverência em algumas destes acontecimentos que se têm verificado, nomeadamente e novamente o caso GameStop. O caso GameStop é paradigmático, portanto vale a pena olhar um bocadinho, há muita informação na internet sobre isso sem ser maçuda e, portanto, é um ensinamento muito grande para os senhores professores que possam desconhecer o tema, porque é talvez um daqueles que tem maiores ensinamentos
sobre aquilo que nos está aqui hoje a juntar neste fórum, que é exatamente, portanto, a utilização de plataformas e da digitalização para efeitos de investimento por parte das camadas mais jovens. Depois, isto não é propriamente... tem alguma coisa a ver com esta geração, na minha opinião, é também aqui uma opinião um bocadinho pessoal, é que, de facto, a menor humildade que possa existir numa geração mais nova para perceber que existe muito mais para além daquilo que eles sabem, e a abertura para aprender e a abertura para criticar, sobretudo criticar, pôr em causa, é também, me parece também aqui algo que seja de trabalhar junto dos mais jovens. E também aquela ideia de que eu vou ao Google e o Google diz-me tudo também é uma falácia. Há coisas que são que traduzem informação que é correta, mas muita dessa informação ou é incorreta ou é incompleta e, portanto, não está sempre enviesada de alguma forma. E, portanto, ouvir os mais avisados sobre as diferentes matérias, isto é aqui como é na vida, em todos os sentidos, em todas as vertentes da nossa vida, tudo isto é verídico, portanto, não é exclusivo dos investimentos, mas é algo que temos que ter em conta, certamente. Depois deste enquadramento, e porque o tempo é escasso, gostaria de vos dizer porque é que a maior parte destes jovens, ou de demonstrar porque é que a maior parte dos jovens perde ou vai perder dinheiro no futuro. E muitas destes fatores que levam a este resultado final não são propriamente novos, mas são muitos deles potenciados por uma maior fluidez, uma maior rapidez de disseminação de informação, de um maior imediatismo também que existe à volta daquilo que é a vida atual. E, portanto, são velhos problemas agora reformulados para uma nova... para o mesmo resultado de sempre, que é, basicamente, a probabilidade de ganharmos dinheiro é muito menor do que perdermos dinheiro. Porquê? Porque há aqui todo um conjunto de situações que não são salvaguardadas. É aqui um bocadinho como quem está à defesa nunca sabe qual é que é o passo que o atacante vai dar e, portanto, está sempre na expectativa daquilo que vai ser feito. E, portanto, antecipar, digamos, esses movimentos seria a chave para inverter, digamos assim, esta história. O primeiro grande pecado é não saber o que é que se está a fazer. Eu estou a meter aqui porque todos estão a meter, não sei como é que regras mínimas de funcionamento deste mercado, deste instrumento financeiro, quais são os fatores que o influenciam. É um bocadinho como a Bitcoin. A Bitcoin, ninguém sabe dizer o que é que está por trás da Bitcoin. Ou melhor, sabemos, é nada. A questão é só o que está por trás disto é a procura e a oferta. Se a procura é muito, aquilo sobe muito, se a procura é baixa, aquilo desce. E quando alguém vem dizer que aquilo é assim, não é exatamente aquilo que se está a dizer, aquilo cai rapidamente e, portanto, andamos aqui num ciclo de fortíssima volatilidade em que há pessoas que ganham e a maior parte acaba por perder. Portanto, não saber o que está a fazer é o maior dos pecados em matéria de investimentos, em matéria de aplicação de poupanças. É o terreno fértil para perder o dinheiro que se poupa ou que se tem para este efeito. Depois, outro mito é ficar rico rapidamente. Aparecem no Facebook, nas redes sociais, aparecem N posts a convidar as pessoas a investir em alguma coisa e que o resultado há de ser num curto espaço de tempo. Isso não acontece, isso é ilusório, isso não existe, salvo raras exceções. Falei há pouco no Bitcoin, mas isso é de facto uma situação que podemos considerar de alguma anormalidade, porque, como digo, não há motivos para aquilo subir o que subiu em tão curto espaço de tempo ou descer o que desceu em tão curto espaço de tempo. E que no longo prazo os investimentos com maior risco compensam sempre. As ações são sempre mais rentáveis a longo prazo do que as obrigações, do que os depósitos. Isso
certamente isso acontece, é demonstrável pela história desde há muitas décadas. E depois também tem que perceber que quando se anda a entrar e a sair do mercado rapidamente e a fazer trading de um dia para o outro, há imensos custos, as pessoas não fazem contas aos custos que estão associados, veem só a diferença do preço entre o preço a comprar e o preço a que venderam e esquecem-se de muitas outras componentes que no fim do dia têm que ser postas na balança para ver se houve ganho ou se houve perda. Depois, apostar tudo num. A diversificação, isso é lá para Alice, a diversificação é um chavão de tudo na vida e em particular no que diz respeito aos investimentos e às poupanças. Pôr os ovos todos num cesto, se o cesto cai, a probabilidade de os partir a todos é elevada. Se os dividirmos por vários investimentos, por vários tipos de investimento, o que nós vemos é que, e se atentarem aqui neste gráfico, é que à medida que vamos aumentando o número de ativos na nossa carteira e diversificando, o risco vai diminuindo até um determinado nível, abaixo do qual também é difícil de ir, portanto, não elimina o risco todo, nem coisa que se pareça, mas há uma redução muito significativa do risco. Se houver um problema num ovo, os outros podem não ser afetados da mesma maneira. Uma forma de ultrapassar isto é incitar os jovens a investir, querem investir, investam através de gestores profissionais, recorrendo, por exemplo, a fundos de investimento. É uma boa forma de iniciar e de perceber como é que o mercado funciona, sem ter aquela pressão diária de eu tenho que decidir o que é que vou comprar ou vender e ter uma perspectiva de mais longo prazo. Depois, muita gente pensa também que há almoços grátis. Não há almoços grátis. O risco existe sempre e quanto maior a rentabilidade oferecida ou publicitada, maior o risco. E em adição a isto, o risco cresce mais que proporcionalmente ao potencial de rentabilidade. E, portanto, quando se promete muito a muito curto prazo, das duas uma, ou é fraude, o risco é elevadíssimo de ser fraude, muito provavelmente é fraude, ou então a probabilidade de perder é muito superior à de ganhar. Portanto, é aquilo que se diz, ou que se diz não ser um fair game, um jogo justo para o investidor. Há sempre maior probabilidade de ganho do que de perda, o que se pode ver, por exemplo, facilmente aqui neste desenho, neste boneco, em que, à medida que aumentamos o risco, ou melhor, que aumentamos o retorno, portanto, a rentabilidade, que esta linha vermelha, o risco vai... perdão, à medida que aumentamos o risco, assim é que é, a rentabilidade tende para zero. Ou seja, começa a haver muito mais probabilidade de perda do que de ganho. E isto é verificado através dos mercados financeiros. Portanto, é uma ilusão e temos tirado isto da cabeça dos nossos jovens, porque é uma ilusão investir desta forma e ir atrás de dinheiro fácil. Para finalizar, tenho mais 2 slides. O efeito manada, que já aqui falámos, não vou estar a distender mais sobre este assunto. E também investir no que não se conhece. Há um investidor muito famoso e talvez dos mais bem-sucedidos a nível mundial, que é o Warren Buffett, que é dono de conglomerados, de um dos maiores conglomerados de empresas internacional, e que ele sempre disse e sempre praticou: não invisto naquilo que não entendo. E não o esperaria ver com bitcoins, por exemplo, no seu portfólio. Não esperaria, nem o tem. E, portanto, muitas vezes as pessoas não percebem o que estão a fazer e é meio caminho andado para perder dinheiro. Depois, ir atrás das emoções. Isto é um pecado letal, que é não ter arcabouço para estar no mercado e aguentar movimentos de mercado e entrar em pânico facilmente. E por isso é que muitas vezes começam agora a surgir muitas soluções de trading algorítmico, ou seja, trading e negociação em mercado que é feita através de computadores, de algoritmos que são mais ou menos que têm proteção contra as emoções humanas e, portanto, muitas vezes isto leva a decisões totalmente erradas, extemporâneas e precoces, que fazem com que as pessoas muitas vezes entrem quando aquilo está alto e saem
quando a que está abaixo. Só quando veem que a subida é sustentável, é que entram, mas aí já estamos perto do pico e, portanto, acabam por apanhar depois a parte da descida e aí a registrar perdas bastante significativas. Isto é recorrente. E depois, por último, olhar para os mercados como um jogo. O conceito de gamificação não é um conceito que seja negativo, pelo contrário, mas aqui acaba por ter um pendor mais negativo. Não só pela associação que já falei muitas vezes aos jogos e àquilo que são as apostas e as apps de apostas e aquela parecença com que os vendedores de serviços financeiros muitas vezes querem fazer, a parecença que querem colocar com apps que são mais populares de jogos, qualquer dos miúdos hoje, que são vossos alunos, jogam, fazem apostas em casas de apostas e, portanto, pelo menos a realidade que eu conheço é essa. E, portanto, isto está ao lado e acaba por se assemelhar a um jogo. Isto não é um jogo, isto é algo que tem que ser preparado. O investimento é algo que tem que ser preparado, tem que haver informação, tem que haver formação para se saber o que está a fazer. E, no cômputo geral, era isto que eu gostava de deixar, esta provocação, digamos assim, de, por um lado, perceber aquilo que são o que é o mundo, o que é que enquadra o mundo atual e que mudanças é que ele trouxe, e depois tentar, a partir daí, prevenir estes pecados, estes 8 pecados mortais, que quase certeza levam as pessoas a perder dinheiro. Muito obrigado pela vossa atenção. São Igreja.